Oiê, graça e paz, tudo bem com você? Vamos aqui começar o nosso estudo de hoje, esse estudo maravilhoso, essa lição maravilhosa que ela vem nos trazendo como título Planejamento para o Sucesso. Quem é que não quer ter sucesso, não é verdade? E o que é importante em primeiro lugar para se ter então sucesso. E eu quero já logo agora no início, desde já, convidar você para nós fazermos a leitura bíblica de hoje que está em Eclesiastes capítulo 12, verso 1. E eu quero que você acompanhe comigo. Venha comigo, acompanhe comigo e vamos ver aqui o que a Bíblia está nos ensinando, não é? Qual será a mensagem deste texto bíblico para nós hoje? Então vamos lá. Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Lembra-te, olha que interessante. Aqui já começa com o quê? Lembra-te, ou seja, não se esqueça nunca. E isso é importante. Quando começa a dizer lembra-te, quando a Bíblia começa com lembra-te, ela está dizendo para você que isto é muito importante o que ela vai narrar. Então continuemos. Lembra-te agora do teu Criador nos dias da tua juventude, enquanto não cheguem os maus dias, e antes que se aproximem os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles prazer. Qual é a mensagem deste texto para nós? Qual é a mensagem deste texto para você? O que você acha? Deixa aqui nos comentários, comenta, escreve ali o que você acha que significa esse texto para você. Eu já vou logo dizendo aqui. Esse texto ele mostra para mim, a pessoa, Jean, que eu devo então buscar a Deus, que eu devo lembrar do meu Criador desde a minha mocidade, desde de jovem, desde pequeno, desde sempre, digamos assim, não é? Que nós devemos lembrar de Deus. E você? O que você acha que esse texto está querendo dizer para você? Deixa então aí seus comentários. Eu quero ver os comentários de vocês aqui, tá bem? Então, aqui é interessante que à medida que os jovens vão se desenvolvendo, que os jovens vão crescendo, os jovens vão terminando seus estudos, eles já começam a pensar o quê? Em criar a sua família, em ter uma casa, em construir a sua vida ali, ou conjugal, ou construir a sua vida financeira, pensa no alimento, pensa na roupa, não é? Aonde que pode comprar a sua casa, onde pode adquirir a sua casa, ou talvez até mesmo alugar, por que não? Então, já vem com esses pensamentos a respeito disso. Agora, Jesus, ele mostra qual deve ser a nossa prioridade. E nós já estudamos sobre isso, nós já falamos sobre isso aqui em algumas lições passadas. E Jesus diz o quê? Lá em Mateus: buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É claro que não é porque você está buscando o reino de Deus que você vai ficar de braço cruzado, sem fazer nada e esperar que as coisas caem do céu. Se você pensou isso, você está muito enganado, porque nada vai cair do céu a não ser chuva ou neve, ok? Então tem que colocar a mão na massa, porque a preguiça não vem de Deus. A preguiça, Deus não aceita a preguiça. Inclusive, a Bíblia diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Por quê? Porque a formiga trabalha, a formiga não para, ela está sempre trabalhando, sempre procurando sustentar a sua casa, a sua família. E assim deve ser também os filhos de Deus. Buscar primeiro a Deus, mas colocar a mão na massa, entre aspas, como se diz aí o ditado popular, tá bom? Não pode ser preguiçoso, não. Mas isso é aí, então, o que Jesus nos mostra que nós devemos priorizar. Priorizar não é colocar qualquer outra coisa em primeiro lugar. Não é a família antes de Deus. A família é importante, a família vem logo depois de Deus, mas primeiro buscar o reino de Deus, primeiro buscar a Deus, primeiro buscar as coisas de Deus. Isso é o que nós devemos priorizar. E essa questão de buscar ao Senhor desde a juventude, isso também serve para as pessoas mais velhas. Nunca é tarde para buscar a Deus, nunca é tarde para priorizar aquilo que é mais importante na nossa vida, que é Deus. Porque sem Deus, as outras coisas não vão dar certo. Pode até dar certo, mas elas não vão te levar aonde é o ideal que Deus gostaria que você chegasse,
que é a vida eterna. Agora, lembra de Jacó? Nós vimos a história de Jacó, algumas lições também passadas, ali em Gênesis capítulo 28, você pode até ler o capítulo todo, analisar ali, ouvir e entender e ler e conhecer essa história se você não conhece. Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, ok? Eu tenho aqui comigo a minha Bíblia Sagrada, essa aqui é na King James Version, de 1611, eu ia falar 1911, tá bem? E aqui então, quando você abre a Bíblia, você vai ver aqui o primeiro livro, que é o livro de Gênesis, né? E aí, nós chegamos aqui ao livro de Gênesis, e aí você vai ali no capítulo 28, ler a história de Jacó. Jacó ele fez algumas decisões muito importantes, espirituais na sua vida. E Jacó decidiu, então, coisas que definiu ali a sua vida. E com base nisso, com base a decisão de Jacó, então ele teve um encontro pessoal com Deus e ele teve ali o privilégio de ser abençoado por Deus. E aqui então vem falando que por isso, como parte do seu voto a Deus, Jacó então diz lá no capítulo 28, verso 21, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, que eu quero ler dentro da Bíblia o que está falando o capítulo 28, verso 21. Mas não deixa de ler, tá bom? Leia o capítulo todo. Vamos lá. Capítulo 28, verso 21. Estou aqui aberto, vou mostrar para você. Gênesis está aqui, Gênesis 28, e o verso 21 está aqui, ó, pertinho do verso 29. Então vamos lá. De modo que eu torne novamente a casa de meu pai em paz. Então que o Senhor seja o meu Deus. Jacó decidiu que Deus, o Deus do céu, não é os deuses deste mundo, não são os semideuses de Netflix, os semideuses da Disney, mas sim o Deus do céu, o Deus criador, o único digno de adoração, de honra, de glória e de louvor. Amém? Aleluia! E então Jacó decidiu que este Deus seria o seu Deus. E Jacó decide que Deus estaria em primeiro lugar na sua vida. E olha só então que interessante, depois de Jacó colocar Deus em primeiro lugar, Jacó definir então ali a sua situação financeira, você olha ali no capítulo 29 e você vai ver que ali então Jacó ele tem um encontro com a sua futura esposa. Jacó ali então ele conhece a sua futura esposa chamada Raquel. É muito importante nós tomarmos decisões espirituais, colocar Deus em primeiro lugar e também as questões financeiras antes do casamento. Muitas vezes as pessoas fazem más escolhas na vida, mas é importante que essas escolhas elas sejam definidas primeiramente. Primeiro Deus, não se esqueça, as coisas espirituais têm que vir primeiro na sua vida. Se você conhece uma pessoa, conheceu uma pessoa, claro, eu estou dizendo aqui para quem ainda é solteiro, para quem ainda é jovem, se você conheceu uma pessoa, está conhecendo uma pessoa, se relacionando com uma pessoa, mas que ela não coloca Deus em primeiro lugar na vida dela, que ela não obedece os mandamentos de Deus, pode ter certeza que essa pessoa não é para você. E muitas vezes as pessoas pensam assim, não, depois ele ou ela vai mudar, aí vai vir para a igreja, vai se batizar. Engano. Pouquíssimos casos acontece isso. Na maioria dos casos, o cônjuge, eles não andam no mesmo caminho. Eles não andam na mesma caminhada com Deus. Ou, quando não, o que estava andando com Deus, ele é desviado dos caminhos do Senhor por má influência da outra pessoa. Então, tem que tomar muito cuidado, tem que saber quais são os planos da pessoa na qual você está se relacionando, na qual você quer se casar. Também é importante que o futuro cônjuge, ele sabe quais são os planos para o futuro daquela pessoa na qual está se relacionando. O que ele tem em mente ou ela tem em mente? Qual é a profissão que essa pessoa ela está seguindo ou pretende seguir? Que tipo de trabalho ela faz? Qual é o seu comprometimento com as coisas de Deus? Como eu falei aqui, isso é muito importante, se não for o mais importante de todas as coisas. Uma pessoa que não tem comprometimento com Deus, uma pessoa que não segue a Deus, uma pessoa que não segue os mandamentos de Deus, que não é fiel
as ordenanças de Deus, provavelmente não vai ser fiel no seu relacionamento, ok? Então, tenha cuidado. Isso eu estou falando aqui para os jovens, para as pessoas solteiras. Tenham cuidado, porque eu tenho visto muitos casais se separarem justamente por esses motivos. E muitas vezes um dos cônjuges sempre sofre, e sofre consequências muito graves. Isso quando não vêm os filhos. Então, são conselhos que a Bíblia nos dá, são conselhos que a Bíblia nos orienta para nós não passarmos por dificuldades, seja financeiras, seja emocional ou espiritual, que é o mais importante de tudo. Todas são importantes, mas o espiritual é o principal, porque você pode perder a sua salvação eterna. Então você tem que se perguntar: que tipo de pessoa estou me envolvendo? Que tipo de educação essa pessoa tem? Qual é o nível, né, educacional que ela teve? Essa pessoa tem dívidas financeiras ou não? Eu estou disposto ou disposta a aceitar isso? Esses ensinamentos, esses princípios, esses conselhos são importantes para que você tenha uma vida bem-sucedida. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te dê a paz.